Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Você já sabe, é o podcast que a gente fala mais do mesmo, mas nunca o mesmo. Afinal, a gente traz convidados aqui para, às vezes, entregar a mensagem de uma forma diferente da forma que você consiga captar. E aí, de repente, usar isso para mudar a sua vida, para mudar a sua carreira, para mudar a sua empresa e trazer aí insights para um mundo melhor. E eu vou falar hoje de um assunto que eu gosto muito. Eu vivo batendo, para quem me segue lá no Instagram, né? Eu vivo batendo nisso, que a gente tem que olhar para isso, que a gente tem que tomar cuidado com isso, que inclusive isso fez grandes mudanças na minha vida. Então hoje eu trouxe aqui. Eu vou ler a bio, que vocês sabem que eu preciso ler, porque eu não lembro tudo. Ela é gestora de imagem e estilo. Ela tem mestrado e MBA em gestão especialista em cores, visagista comportamental, estética e morfológica. Seja muito bem-vinda, Driele Roffica. Muitíssimo bem-vinda. Que delícia. Fiquei muito feliz com o convite. E a gente vai falar de uma coisa que a gente adora falar, né? Muito, e muito mesmo. Eu que fiquei feliz de você aceitar e vir contar um pouquinho, porque assim, acho que além... né, de tanto que eu falo, gente, tem que estar bonita, é ambiente, tem que estar arrumado, presta atenção, é sua marca pessoal. Sim. Acho que tem um mundo por trás aí que ninguém melhor do que você para contar pra gente. Sim, é um assunto abrangente. Eu, pelo menos, busquei outras ferramentas que não só a roupa. Eu falo que a roupa é uma das coisas, é o resultado final de um processo maior, né? E não é só sobre aparência, é sobre comportamento, é sobre fala, comunicação, é sobre ação e reação, né? Como eu trato o outro, enfim, tem uma série de pilares aí na imagem. E eu gosto muito de falar disso porque isso realmente traz impacto na nossa vida, muda o jogo. Muda completamente. Né? Muda o jogo. E como é que você decidiu ir para esse lado? Como é que começou essa história aí? Porque tem muita gente, até tempos atrás, as pessoas nem entendiam que isso era uma profissão, né? Exatamente. Era muito difícil você entender que isso é uma profissão. Sim. Eu falava de mudança de imagem, era quando a mulher cortava o cabelo. Exatamente. Engraçado que eu adoro contar essa história. Quando eu era criança ainda, eu já sabia que eu amava isso, mas eu não sabia nomear, né? Não sabia que isso podia ser uma profissão. Então, eu era criança que ficava imaginando a fulana com outro vestido, o ciclano com outro cabelo, a avó com outra sobrancelha. Eu queria fazer a unha da tia, eu queria arrumar as pessoas. E a minha cabeça infantil ficava refazendo as pessoas. E aí, eu pegava essas pessoas pra arrumar, pra fazer surpresa. Não, você imagina. Essa era a sua brincadeira de criança? Essa era a minha brincadeira de criança. E eu percebia, olha só que lindo isso, que quando as pessoas iam pro espelho, eu tampava o olho da pessoa, tinha todo um, né? Tinha um tchananã por trás, era um teatro. Tinha um teatro. E aí eu tampava os olhos da pessoa, e aí eu abria quando a pessoa se via, ela sorria. E eu, criança, eu já tinha um entendimento de que a pessoa se sentia mais feliz se ela estava mais bonita. Olha se ela louco. estivesse mais bonita. E aí, fui para outras áreas. Eu trabalhei na área da saúde, dei aula em universidade, fui para carreira acadêmica. Deu aula do quê? Isso eu não sabia, gente. Sim, eu era enfermeira. Então, eu dei aula de saúde do adulto e do idoso. Eu fui gestora. Eu sempre gostei dessa área de gestão, né? Então, eu trabalhava com infecção hospitalar, que é uma parte mais gerencial, né, do que assistencial. E eu trabalhava em São José do Rio Preto, um hospital lá de 8 andares. E então, era gestão pura, né? Dados, educação continuada. Então, eu sabia que eu gostava dessa coisa da gestão, dos dados, de pessoas, né? Gerenciar essa amplitude do gerencial. Mas eu não me achava na área ainda. Não era o jeito que eu gostava de cuidar. Você não ficava 100% feliz. Não. E aí, fui para o banco. Trabalhei, fui coordenadora de 4 agências bancárias. 2 em Catanduva e 2 em São José do Rio Preto. Mas eu ainda não brilhou os olhos. Sentia que faltava alguma coisa. Ainda não tinha brilhado os olhos. Foi aí que eu ganhei um curso de consultoria de imagem, mas eu fiz por hobby, de verdade. Achava que não ia ser a minha profissão. Quando a vida surpreendeu. E há 8 anos atrás, eu comecei, né, pelo sim, pelo não. Falei, gente, não me encontrei até agora. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu sei fazer, eu vou arriscar. E aí, eu arrisquei,
né? Era uma cidade menor e as pessoas nem sabiam o que era, como você disse, não sabia o que era. Eu ficava explicando para as pessoas. Eu ainda não sabia como fazer isso de verdade, né? Eu imagino, para uma cidade do interior, há 8 anos atrás, era assim, começo do começo, né? Foi pioneirismo. E aí eu fui meio que batendo cabeça, assim, para achar meu público, para achar como. E agora eu acho que eu tô numa fase, assim, muito mais acertada, sabe? Sim. De achar um público que realmente faz sentido, porque eu gosto da gestão, eu entendo o que o gestor precisa, como que é a rotina dele, as responsabilidades. Eu tenho um outro olhar, então acho que isso me diferencia bastante. Você prefere um público, então, de executivo, empreendedor, gestor? Sim. Por quê? Porque é um público pragmático, assertivo, que gosta das coisas rápidas, estratégicas, que deem resultado. Então, eu acho que isso me encanta muito, assim, porque eu gosto de gente que tem ambição, que quer crescer. Consultoria e gestão de imagem é sobre autodesenvolvimento, né? Sim, total. Pessoas que querem se desenvolver, que querem mais, que querem elevar a régua, subir um degrau. Então, isso é muito legal, quando a pessoa já tem esses resultados na vida dela, mas ela ainda tá faltando alguma coisa. E pra gente explicar aqui, pra quem nunca fez isso, como é que funciona o teu trabalho? De repente chega pra você... Imagina que chego eu há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Loira, platinada. Uau! Chego pra você e me conta aí, como é que é seu trabalho e como é que você vai ajudar a melhorar a minha vida? Pra quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente, entender de fato o que é e o poder que tem uma consultoria de imagem. Sim, tem. Ele é um processo muito poderoso, né, de transformação. Eu falo assim que alguns clientes são mudanças sutis, assim, né? Nada muito gritante. Em compensação, outros são transformações gigantes mesmo. E eu curto muito as duas coisas. O meu trabalho é totalmente personalizado, então eu costumo entender o que esse cliente quer, o que ele precisa, que fase ele está vivendo, quais são as maiores queixas, as maiores dificuldades, os maiores desejos relacionados à imagem. A gente precisa entender todo esse contexto. A partir daí, né, existe uma metodologia, as ferramentas que você usa para essa pessoa. Então, eu sempre falo, né, que não é gosto pessoal, não é bonito e feio, é estratégia. Então, por exemplo, você é uma mulher bonita, vai ficar bonita com cabelo escuro, com cabelo claro. Qual que é a questão? A questão é a mensagem que você traz com aquele cabelo, a mensagem que você traz com esse cabelo. É isso aí. A comunicação, né? Então, a gente precisa entender o que eu desejo, o que eu quero e respeitar a individualidade. Eu até comento assim, eu falei, isso aqui vai polemizar, né? Agora tá numa moda de todo mundo vestido do mesmo jeito, né? Principalmente no meio masculino. Todo mundo com a camiseta preta, com a calça preta, com o tênis branco. Sim. Todo mundo com a camiseta... Eu falo, né? Guarda-roupa da Mônica. Igualzinho. Parece um exército. Um exército. E, na verdade, as pessoas acho que estão fazendo isso numa tentativa, né? De copiar outras pessoas que são grandes e fizeram isso e dão certo, enfim. Mas isso acaba faltando identidade, autenticidade, destaque, né? É muito louco que você falou isso agora, porque eu brinco que as pessoas às vezes me pedem lá na minha caixinha, põe seu look do dia. É uma coisa assim que eu não faço, gente. Eu não faço, porque eu ainda não tenho um espelho maravilhoso na minha casa para fazer. Um dia terei o espelho e farei. O espelho meio me incomoda. Tá vendo? Tem dia que eu posto, assim, às vezes a saia, a pessoa fala assim, não, eu quero ver inteiro. E aí eu brinquei outro dia na caixinha. Eu falei, gente, só quem vê todos os meus looks é a minha mãe. Porque, tipo assim, eu vou mandando pra ela. Aí eu tava outro dia numa loja, aí eu pus assim, aí eu mandei pra ela uma foto, outra foto, outra foto, outra foto. Aí eu mandei um vestidinho assim, que ele era bonito, ele ficou super bem, vestiu super bem, mas ele não tinha nada demais. Aí ela falou assim, é ok, mas não é você. Você aí não eu é falei só assim, ok, né? Aí eu falei assim, como assim, mãe? Me explica mais. Ela falou assim, você é diferenciada, você não é igual. Minha mãe falou, você não é igual, nunca foi. Esse vestido não cai em você. Eu falei, caraca. Não, isso que você tá falando é tão rico. Parece óbvio, mas não é óbvio. Olha só, se somos tão diferentes, por que a gente veste igual? É isso. Né, é claro que, né, o mundo corporativo tem muitas coisas em comuns, né? Tem muitas... a linguagem, as dificuldades, os acertos, os erros. Se compartilha muitas coisas.
Mas são pessoas diferentes que agem e reagem de maneiras diferentes. E por que elas estão representadas visualmente iguais? Da mesma forma. Né? Então, assim, eu costumo usar uma pergunta. Eu falo assim, olha, imagina, Flávia, não sei da tua vida, não sei quem é você, não sei quantos anos você tem, não sei nada da tua vida, o seu trabalho, profissão, nada. Eu abro o teu armário, o que ele fala de você? O que eu vou pensar? Meu, é uma mulher esportista, ela é criativa, ou ela é super clássica, ou ela é super sorridente, comunicativa, ou ela é muito séria, ela é muito... A roupa, ela tem esse poder. A roupa, ela tem esse poder. Ela deveria ter esse poder, né? Essa estratégia. Sim. E muitas vezes a gente está deixando de comunicar aquilo que a gente tem de melhor, de único, de diferente. E é uma oportunidade. Tá usando exatamente tudo que todo mundo usa, porque viu na TV, porque viu que o CEO da outra empresa usa e funciona. E não é assim. Por isso que a gente precisa se autoconhecer, entender quem a gente é, o que a gente deseja e escolher o que a gente quer deixar na superfície. Né? A gente estava fazendo uma imersão com a Ilana e ela falou muito sobre isso. O que eu desejo deixar na superfície para que as pessoas leiam. Sim. As pessoas não têm obrigação de te comprarem, de comprarem sua expertise, sua competência de cara. Óbvio que A gente precisa deixar isso mais fácil, né? E assim, você comunicando exatamente o que você é, o que você vende, o que você faz e até o que você pode trazer, fica mais fácil, né? Eu até falo que, assim, tem um lugar que eu vejo muito isso, obviamente, no mercado corporativo. E eu tenho muita aluna que chega para mim, às vezes, quero mudar de emprego, como é que eu me porto em entrevista, tô com dificuldade de passar numa entrevista e tal. E eu trago muito isso, eu falo assim, mas assim, na entrevista você precisa passar exatamente a mensagem de tudo que você quer ser. E começa muito antes de você abrir a boca. Exatamente. Né? E a incoerência é uma coisa difícil de quebrar, né? Se você teve uma primeira impressão ali de alguém e essa impressão não foi positiva, por mais que você tenha tido uma impressão errada, que seja uma pessoa legal, que tenha um currículo muito interessante, que saiba fazer as coisas, tenha técnica, enfim, é muito mais difícil desfazer essa impressão ruim. Sim. Né? As pesquisas falam que você vai precisar de, sei lá, mais 8 chances para tentar convencer a pessoa do contrário. É muita coisa. Quem hoje em dia tem tempo para ter 8 oportunidades de mostrar que estava enganado, que fez... Não tem. Esquece. É tudo muito instantâneo. Então, assim, gostei ou não gostei? Comprei ou não comprei? Vou seguir ou não vou seguir? Então, a gente precisa fazer isso nos primeiros segundos. Antes de abrir a boca, eu já comuniquei. Já. Eu só preciso que exista uma coerência depois, né? Pô, ela abriu a boca, ela se sustentou, foi mais legal ainda, foi ótimo. Nossa, ela é tudo isso e mais um pouco. É o melhor dos mundos. Sim, total. Não é? Total. A gente abriu a porta, chamou a atenção. Eu falo que a gente atrai, né, primeiro, para depois reter. Pelo que a gente é, pelo que a gente tem para oferecer. Então, a gente pode facilitar o nosso caminho. Né, do que economizar energias, de ficar se explicando. A gente não anda com o currículo na testa. Não. Né? Eu tenho mestrado, eu tenho mas MBA. a imagem pode dizer. Mas a imagem vai dizer. É aí que a gente precisa da imagem para ajudar. Quantas vezes até você não vê filme, às vezes, ou série, que a pessoa fala assim, vamos sentar ali, brincar de imaginar. Aquele ali faz isso, aquele lá faz aquilo. Obviamente, a pessoa tá fazendo um julgamento pela imagem que aquela pessoa tá passando. Sim, sim. E não deixa de ser um processo aí, esse seu trabalho, de fazer a pessoa olhar para dentro, de uma certa forma. Sim, sim. E como é que você chega nisso? Porque eu vejo assim, ainda mais quando a gente fala de trabalhar no mercado corporativo, tem muita gente que não se permite olhar para dentro, né? Porque, assim, às vezes tem tantas exigências. E eu falo até por mim, eu não sou uma executiva tradicional, assim. Porque se você pega um executivo tradicional, ele vai mais aí nesse by the book, ele vai estar de terninho, ele vai tomar cuidado com o que ele fala, com o que ele expõe, assim por diante. Tem até medo de ser ele mesmo, ainda mais em enterprises, grandes corporações que a gente chama. Ele quer voar embaixo do radar, porque ele quer estar ali. Sim. E às vezes, você se conhecer, você ser você não tá voando embaixo do radar. Exatamente. Você sai da zona de segurança, né? Exato. E como é que você transforma esse processo? Que eu acho que chega a ser até uma coisa assim, de você entrar no psicológico, no emocional da pessoa, para olhar para isso. Sim. Eu sempre falo que todas as nossas escolhas, conscientes ou não, elas são embasadas
na nossa história, nas nossas crenças, em quem a gente no que a gente valoriza. Então, pensando nisso, a gente precisa pensar no comportamento. Por que eu escolho esse padrão de roupa? Por que eu escolho essas cores? Elas de fato me representam ou só tô com medo de errar mesmo? Né? Porque é isso que acontece. Por que as pessoas escolhem todo o preto e o branco? Por que todo mundo tá com a roupa preta e o tênis branco? Porque até onde eu sei, não vou errar e tá tudo bem. É o famoso vai no pretinho, que o pretinho não erra. Exatamente. Então, quando a gente começa esse processo de gestão de imagem, a gente começa entendendo. Então, quem é a Flávia? O que ela busca? O que faz sentido para ela de verdade? Se ninguém tá vendo, ninguém tá escutando, se ela tem liberdade, o que ela escolheria? E aí depois a gente parte para as adequações, né? O que você gosta e como eu vou encaixar isso na minha rotina, nos lugares que eu frequento. E é muito legal que conforme a gente vai fazendo as perguntas, as pessoas elas não sabem responder de cara. Por que você compra isso? O que você leva em conta na hora de comprar? Ai, Dri, não sei. Nunca parei pra pensar. Sério? Sério? Nossa, gente, eu não posso ver uma roupinha que eu já penso. Isso daqui eu vou usar no podcast, isso aqui eu vou subir no palco. Essa daqui já subiu em 3 palcos, não pode subir mais. Eu gosto de fazer assim. Sim, legal, é muito bom. E muitas vezes, eu falo que a gente avalia esse armário, né? Não é só, bonito, feio, combina, não combina. Não é isso. É padrão de repetição. Sim. É por que você escolheu. E no que isso te ajuda. Sabe? Te ajuda ou te atrapalha? Quando você olha sem um viés emocional, se é que isso é possível, né? Você olha uma peça... Eu às vezes falo assim para o cliente, né? O homem ou mulher, eu falo, olha essa peça. Essa peça pertence a uma pessoa de que idade você acha? Aí a pessoa, né, começa a rir. Ai, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Não representa a tua idade. Não, exato. Não representa o seu frescor, né? Então, por exemplo, sei lá, alguém de uma... startup aí de tecnologia, né? Tem o Mood já, né? Tem. A gente já espera que... Mas, assim, o que você tem que demonstrar? Não é conservadorismo. Sim. Não é tradição. Muito pelo contrário. Né? Muito é o contrário. quê? Criatividade, não arrojamento. Vai me aparecer de terno e gravata. Modernidade, não é? E por que essas pessoas não estão conseguindo tangibilizar essa mensagem? Será que porque talvez, às vezes, elas mesmas não tenham percepção sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que falta um processo de autoconsciência. Porque muita gente não tem noção do quanto isso vai melhorar. E você sabe que às vezes é mecanismo de defesa? Não entrar em contato? Total! Eu vou te falar, isso que você falou agora é muito louco. Tem um caso aqui, porque aqui a gente fala a verdade, a gente é honesto. Vamos eu lá. faço muitos anos de terapia, né? E, aliás, eu também. Eu acho que as pessoas têm que nascer... Cortou o cordão umbilical da mãe, ligou da terapeuta, entendeu? Faz assim, corta um, liga o outro. Eu também acho. Total. O mínimo de saúde mental, né? Mínimo, porque todo mundo vai ter seus traumas. E eles não vão desaparecer, eles vão com você a vida inteira. O máximo que vai acontecer é ele dormir. A hora que ele acordar, você vê que ele tá acordando, você fala, quieto, dorme de novo, você é um trauma. Mesmo. É o máximo que acontece. Exato. Mas enfim. Aí um dia minha terapeuta... Ela me acompanha, obviamente, segue meu Instagram. Um dia ela olha pra mim, aí a gente fala numa conversa e tal. E tudo vai variando de acordo com o seu emocional e como você tá. Como você tá lidando com as suas relações de trabalho, pessoais. Um dia ela olha pra mim e ela fala assim, nossa, mocinha, por que a mocinha... Ela me chama de mocinha. Ela vai rir vendo isso. Mocinha, por que a mocinha... tá voltando a usar as roupinhas larguinhas? Cadê a saia? Cadê a menininha que tem dentro da mocinha? Por que a mocinha tá querendo... Pega suas últimas fotos. Eu olhei. Por que a mocinha tá querendo vestir roupa de homenzinho? Por que a mocinha tá querendo se esconder? O que tá acontecendo? Cadê sua cinturinha? Cadê não sei o quê? Gente, foi um tapa na minha cara. Eu falei... E você não tinha nem percebido, né? Nem percebido. E eu não tava nem com esse sentimento dentro de mim. Porque até eles falam que a gente é dominado pelos 95% do subconsciente. Que o consciente mesmo são só 5%. Então, eu não tinha nem me dado conta. Eu olhei e falei assim... Aí eu peguei, olhei as fotos e eu falei... Cara, ela tem razão. Aí, quando você vai cruzar as linhas e ligar uma coisa com a outra, né? Connecting the dots, literalmente, ligando os pontinhos ali... Eu olhei, aí eu falei assim, poxa,
eu tô com uma situação que eu tô me sentindo, não insegura, mas eu tô esperando uma resposta da companhia que ainda não veio. Então, talvez, para transparecer essa resposta, eu tô imprimindo uma força maior. Aí eu acho que eu tenho que usar mais o masculino. Então, eu tô sempre de coletinho de calça. Sim, Tudo bem, apareceu a moda agora do coletinho, a calça larga. Tem em todas as vitrines por aí. Sim. Então, assim, tá aí de coletinho, calça larga. E, peraí, não era bem assim. Como assim? Volta. Que Exatamente. é o famoso volta pro seu papel. Se coloca no seu lugar. É isso mesmo, é isso. Olha que loucura. E a gente precisa de um olhar externo muitas vezes, né? Eu falo que a gente tem a opinião da amiga, da mãe, né? Sei lá, em casamento, a noiva. Ela chama todo mundo pra ir lá ver o vestido, opinar e tal. Mas é sobre ela. O vestido a representa, de fato. E eu sempre falo que o meu olhar é um olhar profissional. Não é, eu acho isso bonito, eu acho isso feio. Não é sobre isso. É sobre a mensagem que você transmite. E é difícil enxergar a ilha dentro da ilha. Você tem que sair para ver. Você tem que confiar em alguém que vai ter essa percepção. Então, às vezes, eu já cheguei a fazer, assim, pegar umas imagens muito parecidas com o que a pessoa estava usando e perguntar para ela, o que você pensa de uma pessoa vestida assim? E aí, parece que cai a ficha. Cai a ficha na hora. Parece que era óbvio, né? Tá literalmente desenhado. Como a pessoa não viu antes? Sendo que ela vê a própria foto, ela vê o próprio vídeo, ela vê a rede social. Mas ela tem, parece que um bloqueio, né, sobre isso. Sim. E ela tem que se abrir. Eu acho que a pessoa precisa se abrir. Os empresários, né, os empreendedores, eles estão se abrindo para isso. Eles estão reconhecendo essa necessidade. Então, às vezes, numa conversa informal, a pessoa escapa. Não ligo muito para essas coisas. Mas, também acho que seria legal, acho que seria importante. Eu entendo que é importante. Então, as pessoas têm entendido que isso fala primeiro que a sua boca, total. né? Que é a sua palavra. E mais do que resultado, eu sempre falo, né? O executivo, ele precisa de resultado? Precisa. Só que ele também precisa de presença. É isso. Agora você falou um negócio que é muito doido. Mais uma. Eu, de uma certa forma, eu aprendi isso. Eu sou muito curiosa, muito observadora. E eu fui aprendendo que... vai olhando aqui, vai olhando ali, e aí, não, isso aqui faz parte do jogo político, porque não adianta, gente. Mundo corporativo é um jogo de xadrez. Sim. Ponto. That's it. Quer brincar o jogo? Aceite. Vem que tá quentinho. Não quer brincar o jogo? Abre sua empresa. Sim. Vai empreender. Também vai dar trabalho. Também vai ter política. Mas, assim, é um jogo político. E tem exatamente isso. Essas articulações de você precisar saber como é que você se veste, onde você se porta, que hora você abre a boca, que hora você não abre a boca. E a minha companhia hoje é uma companhia que a sede, ela nasceu na França, então a sede é francesa. Francês, geralmente, eles travel light, né? Aquelas malinhas, eles vêm passar uma semana aqui e me chega com uma sacola de feira. Né? Chega uma sacola de feira para passar uma semana no Brasil, com um voo de 11 horas, uma sacola de feira. Então, quando você vai viajar com eles, não é legal você levar uma malona. Por quê? Porque a malona, eles olham e fazem assim... desorganizada. Quem precisa disso tudo? Muito espaço. No pensamento europeu hoje, Sim. consumindo muito CO2. Né? É uma pessoa que, olha, não é como é que chama? É ESG. Tá consumindo demais e assim por diante. Então, eu tenho uma mala. Presta atenção. Eu tenho uma malinha carry-on. Eu tenho 2 carry-ons. Eu tenho 3, mas uma delas, ela pequenininha, fininha. Eu comprei na França. Bem pitilica. Exatamente, padrão. É pra viajar com eles. Sim. Adequação. É pra viajar com eles. Isso é ser adequada. Não é se diminuir pra caber, não é tirar autenticidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É ter sabedoria, inteligência pra ser estratégica. O que vai funcionar naquele momento? O que vai funcionar para aquelas pessoas? Né? Que a gente não vai mudar o pensamento dela, você não vai ficar se explicando. Então, a gente precisa muitas vezes fazer esses movimentos inteligentes. É isso. E a gente está falando muito sobre networking, né? Que isso, o resultado, né? O sucesso da pessoa, ele está mais ligado ao networking. A quem conhece. Do que com as expertises, enfim. A gente sabe isso. E a imagem, ela importa muito para fazer o networking. Para abrir portas, para chamar atenção, para começar uma conversa, para reter a atenção. Isso é muito louco. Outro dia, eu estava lá em Paris... Aí, tava muito frio. E era perto do Natal, né? Perto do Natal, então as lojas ficam muito cheias. E aí, as lojas lá em Paris no Natal fazem
eventos. Então, tem muita coisa acontecendo na loja. Você vê todas as grandes lojas de luxo estão todas lotadas. E a Dior de Paris é um acontecimento, né? Ali pra mim, aquilo lá, eu falo, todo mundo que vai a Paris, se não gosta de moda, não importa, mas vá visitar Estive a lá. loja da Dior. Falo, vai lá visitar, porque vale a pena. Nesse dia, e tava entrando aquele monte de gente. Muita gente, tipo assim, muita gente mesmo. Era um Natal, imagina um Iguatemi no Natal. Sim. Era isso, muita gente entrando. E nesse dia eu tava super arrumada. Eu tava com um casaco de uma marca, bem bonito. Eu pisei na loja e tinha mais gente entrando comigo. Veio uma mulher, consultora de experiência, ela me pegou. Oi, tudo bem? Posso ajudar a senhora? No final das contas, ela era brasileira, ela trabalha lá na Dior, ela é brasileira. Fiz essa ponte, fiz esse contato. Agora, toda vez que eu vou pra lá, ela me convida pra alguma coisa especial dentro da loja, porque naquele dia eu entrei com um casaco bonito, bem vestida dentro da loja. Eu tinha entrado para mostrar, eu tinha levado meu pai dessa vez para Paris. Ele não conhecia. Eu falei: pai, vamos lá na loja da Dior. Eu não ia nem comprar aquele dia. Eu não ia nem, no final das contas, ela foi tão gentil que eu acabei fazendo compras. Mas assim, não era essa a intenção. Mas olha que louco. Ela viu entrando no meio de um monte de gente e ela falou: não, peraí, que essa daqui eu vou pegar, é minha cliente. Exatamente. Isso, assim, é muito legal, né? Eu falo que se a pessoa não acredita em dados, é só fazer o teste. Não acredita em pesquisa? Acho tudo isso uma balela. Então faz o teste. É muito legal quando você consegue ser assertiva na sua estratégia, né? De cara, sem precisar falar. Como você se destacou no meio de uma multidão? Literalmente uma multidão de pessoas. Né? E como que a gente faz isso no mercado de trabalho? Como a gente faz isso para vender? A gente está o tempo inteiro tendo que se vender, tendo que vender uma ideia, um projeto, um produto, um serviço. E como que a gente faz isso de maneira mais fácil? Sim. Usando a imagem ao nosso favor. Eu falo que ou ela vai ser uma aliada ou uma inimiga, você escolhe. Porque não tem como, ela vai causar algum impacto na sua vida. Você escolhe se ela vai ser aliada ou inimiga, se ela vai te ajudar ou se ela vai te atrapalhar. E quando você trabalha a imagem da pessoa, você também olha para a postura, para a forma que ela fala, para a forma que ela se porta? Sim, sim. É claro que às vezes o cliente me procura e ele nem acha que isso é uma questão. Mas aí você tem que mostrar para ele que é uma questão, né? Porque não tem roupa, não tem marca que vai sustentar um comportamento ruim. Mais uma vez, gente, eu tô abrindo baú aqui, hein? É você que é entrevistada, mas eu tô abrindo baú. E eu tô amando. Gente, que loucura! Bom, né? Tá vendo? Eu tô abrindo baú real, tô contando coisas aqui, ó. Essa é sobre postura. De novo, a minha terapeuta maravilhosa. Quando eu comecei a fazer o trabalho com ela, eu passei com várias terapeutas, e eu falei, não tá rolando e tal. Porque é isso também, você tem que encontrar alguém que dá um match. Sim, sim. Aí encontrei ela, falei, nossa, bacana. Como eu cheguei na primeira sessão, ainda não era pandemia, ainda fazia presencial, porque hoje em dia é tudo online, né? Sim. Primeira vez que eu fui lá, Adri, eu sentada. E aí, você vai para a sessão de terapia com uma pessoa nova. Você tá num momento fragilizado. Eu estava num momento de vida fragilizada, me sentindo um pouco insegura e assim por diante, por várias questões. Eu sentei na cadeira, assim... Literalmente... Encolhida. Encolhida. Só que assim, eu nem percebia. Aí ela começou... Foi muito doido que ela começou a mudar o trabalho dela de criar a minha segurança. Não foi ali falando dos meus traumas e disso e daquilo. Ela foi arrumando a minha postura. Postural. Só que assim, a postura em si... foi abrindo caminho para eu conseguir tirar as inseguranças. Exatamente. Isso é tão incrível, isso que você está contando. Não sei se você já viu, acompanha Amy Cuddy, né? Não vi. Ela é uma professora, ela é psicóloga, ela trabalhava em Harvard. E ela fala sobre power posing, né? Então, as tais poses do poder. Por que isso faz diferença? Faz diferença? Primeiro que faz diferença. Isso vai mudar o seu metabolismo. Vai mudar os hormônios que o seu corpo está produzindo. Então, olha como a postura é importante, né? Eu tenho uma apresentação, eu tenho uma entrevista, algo que vai ser muito importante. Vai pro banheiro, né? Faz uma pose de poder e trabalha porque o seu cérebro, olha que louco, o seu cérebro vai entender que você tá ficando pronta para o combate, que você tá pronta para... E aí, vai produzir mais isso, menos aquilo, né? Então, assim, vai diminuir cortisol,
que é o hormônio do estresse, vai aumentar testosterona, que é aquela coisa para você da ter força. esse poder, a força, né? A fuga e tal. Então, olha só que interessante isso, né? Você ter essas poses do poder. Por quê? Porque a postura importa para mudar o seu metabolismo, ou seja, muda como eu me sinto em relação a você e, obviamente, vai impactar na maneira como você me enxerga. Sim. E a gente trata as pessoas exatamente como elas mostram que elas são. Então, se alguém chega para você vulnerável, você vai tratar como vulnerável. Mesmo sem ter essa ideia, mesmo sem nomear a coisa, a gente faz isso intuitivamente. É automático. Automático. Alguém que tá lá, né? É só olhar a foto da Melania lá, quando ela assumiu, né? Trump. Eu falo, gente, é um conjunto de estratégias. Então, eu falo, né? O Trump nunca vai estar de gravata borboleta. Por quê? Sim. Porque tem um motivo, né? Como ele vai tratar, como ele vai cumprimentar, como ele aperta as pessoas, como ele traz pro lado dele. Então, tudo isso é estratégico. Ele não é tão poderoso assim à toa. É porque ele é completamente estratégico. É um treino, né? A gente vai treinando para aquilo. É aquilo que você quer demonstrar. E se você não tem consciência disso tudo, como é que você vai cuidar de uma coisa que você nem sabe que precisa? E esse trabalho é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. É um trabalho que, quanto tempo dura, é muito caro, não é? Aí depois eu quero também falar um pouco que entrou na moda. Chegou uma época que todo mundo assim, ai, mas você já fez coloração pessoal? E aí eu vi um monte de gente que fazia sozinha e pegava lá os tecidos e ficava indo na frente do espelho, tentando identificar e falar, essa daqui me acende, essa me apaga. Não é sobre isso, exato. Né? Porque eu falo assim, que às vezes a própria cor, né, acende e apaga. Você pega um laranja e um azul, né? É óbvio que uma acende mais, mas não significa que te valoriza mais. Significa que a cor... É isso aí. Em si mesma, aí. Ela é mais chamativa e tal. Então, o processo de consultoria, ele varia, né? Depende da pessoa, do que ela precisa, do que ela quer. Mas eu proponho que esse processo seja feito em até 2 meses. Tá. Basicamente. Tá bom. Porque a gente precisa ter tempo, assim, para apreender mesmo as informações. Eu sei que cada encontro que a gente faz, os clientes costumam depois ficar pensando, né? A cabeça fica acelerada. Então, assim, Dri, depois vem mensagem assim, Dri, lembrei de uma coisa. Nossa, eu pensei de uma coisa. Eu acho que é por isso, por aquilo. Então, assim, eu acho que é importante nem ser rápido demais, nem demorado demais, para que você, de fato, aproveite esse processo. Então, eu sugiro que a gente faça esses encontros em até 2 meses. Tem gente que vai querer mais rápido, né? Tem uma urgência maior e quer fazer as coisas acontecerem logo. Outras pessoas menos, mas eu acho que é uma média legal de 2 meses. Tá. E a gente vai fazendo alguns encontros que podem ser totalmente online, inclusive a coloração pessoal. Eu tenho uma vertente de coloração pessoal que é comportamental, que é muito legal. Eu, quando descobri essa metodologia, eu fiquei muito encantada. Eu até me emocionei, assim, durante as aulas. Porque as cores, por incrível que pareça, elas representam as nossas personalidades. Sim. E aí, quando a gente entende isso, você fala, gente, Deus é tão maravilhoso, né? Ele me criou, assim, toda coerente. Né? A minha fala, o meu perfil comportamental, as cores que representam tudo isso... foi tudo muito bem planejado, eu penso. E aí, esse processo, a gente vai trabalhando o que o cliente mais precisa. Né? Tem gente que, Dri, não quero mais nada desse armário, mudei de vida, mudei de profissão, mudei de tudo. Tá bom? Não, tem gente que quer aproveitar ao máximo aquilo que tem. Sim. Então, eu vou entendendo isso e respeitando o que esse cliente precisa, o que ele deseja. Então, acaba sendo bem flexível esse processo. Né? Porque cada pessoa tem uma dor em um lugar, assim. Eu falo que tem gente que me procura porque compra demais, tem gente que me procura porque compra de menos. Né? Tem gente que porque quer uma reviravolta, assim, na vida, porque mudou de corpo, mudou de status isso aí, social, profissional. Mudou de emprego, separou, casou. Exatamente, exatamente. E eu sempre falo que a nossa imagem, o ideal é que ela acompanhe as mudanças da nossa vida. Certo. Né? Porque eu gostava de coisas há 10 anos atrás que eu não gosto mais. Óbvio. Usava coisas que eu não uso mais. Graças a Deus a gente evolui. Eu só tenho isso a dizer. É só pegar uma fotinho aqui, meu Deus do céu. Graças a Deus a gente evolui. É o que eu falei, eu fui 20 anos... Loira platinada. E hoje você não se enxerga loira, daquele jeito. Não me enxergo. Tanto que a primeira vez eu cheguei no salão, eu falei, chega. Aí eu olhei pra ele e falei, eu vou ficar morena. Aí ele, você tem certeza? Porque ele tá comigo há muitos anos. Você tem certeza? Bom, depois você vai querer voltar. Eu falei assim, eu tenho certeza. Falei, cara, fez parte do trabalho de melhorar minha postura, de entender
o poder e a elegância que a cor do cabelo mudando. A saúde do cabelo, né? Eu falo troca. assim que tem muita gente que às vezes manda a gente abre caixinha e aí a pessoa, queria saber que cabelo combina pra mim. Gente, não é sobre isso. Né? Qual que é a saúde do teu fio, qual que é a estrutura do teu fio, você vai ter tempo, você vai ter dinheiro, você está disposta, né? Qual é a mensagem que você deseja transmitir, você quer suavizar a sua imagem, você quer potencializar, né? Tem gente que quer uma imagem mais disruptiva, mais poderosona, tem gente que não, ela quer ser mais acessível, isso vai facilitar os relacionamentos, então não é, isso fica bonito, isso fica feio, é sobre intenção, a gente precisa ser intencional, e a gente, né, o empresário, ele fala muito disso, né, de ser intencional, de ser estratégico, de fazer o planejamento, porque se isso não vai funcionar, porque os dados, não sei o quê, e aí quando a gente fala de imagem, como é que fica? O cara falando de ser intencional e de estratégia de camiseta rasgada e calça jeans. Tem isso, né? E aí você fala, gente, e é tão ruim quando a gente tem uma decepção, né? Sim. Porque isso acontece o tempo inteiro. O fulano que é o dono de tudo. A fulana que é a chefona do negócio. É engraçado que a pessoa fala assim, não, mas ele é low profile. Você já ouviu falar? Essa é a justificativa. Mas ele é low profile. É uma pessoa muito simples, você não dá nada pra ele. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Não vai dar. E não tem que ter medo. Eu acho que as pessoas têm medo disso, não é? Você que é especialista me diz. Eu acho que às vezes as pessoas... não, eu sou low profile. Eu vejo um monte de gente que vem conversar comigo, às vezes, e fala assim, não, porque o que você faz e não sei o quê, porque... Daí a pessoa, ela comenta... É engraçado, que é o subconsciente agindo. Ela comenta, não, porque você faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Porque eu sou mais low profile. Tipo assim, então, se você comentou tanto, será que você não tá com vontade de sair desse low profile e ser você mesmo? Exato. Você sabe que é aquela história que a gente já comentou, assim. É aquela coisa de não entrar em contato. Você vestiu uma fantasia, uma máscara lá, e aí você enfiou isso na cabeça porque acha que é mais fácil você não botar a cara a tapa, você ser muito discreto. É mais fácil fazer isso do que se descobrir, deixar na superfície aquilo que faz sentido, ser muito estratégico, pensar em cada atitude, pensar em cada palavra. Porque dá trabalho ser intencional, né? Mas os resultados são muito diferentes. E dá trabalho mesmo, porque desde a hora que a gente acorda, a gente tem que pensar. Dá trabalho, exatamente. Quantas decisões num dia só? Rodri, eu escolho a cor da garrafinha que eu vou pedalar, tem que combinar com a roupa que eu tô indo na bicicleta. É muita decisão para uma pessoa só, gente, num dia. Às 5 da manhã. Num dia Mas porque só. isso eu também aprendi, se comunica. Porque lá atrás, até a gente tem um termo que a gente usa muito na bike, fala farrapeira. Lá atrás eu não tava nem aí, eu colocava qualquer coisa e ia. E eu falei, não, peraí, gente. A bicicleta também é um meio onde as pessoas ali socializam e saem muitos negócios também. Sim, então, assim, não dá para você acordar, sair de qualquer jeito. Não dá. Cada pessoa e cada lugar é uma oportunidade, não é? E aí você vai vender, fazer negócio. Você tem que ser atraente para investidor, você tem que ser atraente para cliente, né, colaborador. Existem muitas pessoas de olho. Né? Sim, a gente precisa estar pronta. Eu até falei ontem, né, no Instagram, que eu acho que o sucesso é quando a oportunidade aparece e você tá pronta. Sim. E a gente precisa estar pronta. Eu falo, gente, tá pronta para assinar um contrato milionário hoje? Porque se você não tiver com uma roupa legal, com um cabelo legal, muito provavelmente você não vai estar pronta para assinar esse contrato. É isso. A gente não tem segurança pessoal para fazer as coisas. Se a gente estivesse aqui de qualquer jeito, a gente não ia estar conseguindo falar sobre isso desse jeito. Ia estar aqui engasgando. Não é? Você não tem segurança. Tem até uma propaganda do Boticário. Não sei se você já viu. Faz um tempo já. Que na separação, no divórcio, na assinatura do divórcio, as mulheres aparecem maravilhosas. E aí os maridos ficam chocados. Vi sim. Não é? Então, assim, por que aquilo acontece? Dá força para ela conseguir porque isso assinar. Te dá força. O bendito do papel. Aumenta a performance, né? E aí eu penso, né? Pô, devia ter se arrumado antes. Devia ter feito por você antes, né? Sim. Quem sabe as coisas nem teriam chegado a esse ponto, né? Então, a gente é responsável, sim, pela forma como a gente se sente, pela forma como o outro reage a nós, né? Porque tem gente que reclama muito, que o outro não dá oportunidade, ou que o outro... Esses dias eu recebi uma questão assim na caixinha também. Falei, já não entra nesse negócio de ficar, que o outro não me valoriza, que não é você sobre deixa o outro, você se valoriza? Na superfície, o seu valor. Eu entro na sua rede social, porque muitas vezes, né, a gente... quantos contatos a gente tem só pela rede social? Muitos. Eu já tive muitos clientes que eu fiz
todo o processo online e depois de um tempo, em alguma oportunidade, a gente se encontrou em evento, ou, sabe? E aí foi muito legal pessoalmente, mas até então era só online. Era o critério que a pessoa tinha. Sim. E aí você entra na rede social, a pessoa fala qualquer coisa, veste qualquer coisa. Ela não cuida do linguajar, ela não cuida da postura, ela não cuida do cabelo. E como é que ela quer que os outros prestigiem as habilidades dela? Os outros têm que achar. Tem que achar. Tem que achar. Eu falo assim que ninguém é petróleo pra cavar no fundo. Poço de petróleo, ninguém é poço de petróleo. Sim. Ai, lá no fundo é uma pessoa maravilhosa. Olha, lá no fundo. Ela Adorei é ótima. Adorei. Gente, assim... Não me venha com poço de petróleo. Você não é um poço de petróleo. Você tem que deixar no raso. Boazinha. No raso, eu sou uma pessoa legal. No raso, eu sou uma pessoa que cuida de mim. Se eu não cuido de mim, vou cuidar do quê? De qual grande responsabilidade Sim. eu posso dar conta se eu não dou conta do meu cabelo? Eu falo muito isso. Aí, quando eu assumi agora nessa empresa que eu tô agora, eu tenho um monte de gerente mulher. E aí, eu falo que se você quer ver se o hotel vai estar limpo e arrumado, é só você olhar a gerente. Exatamente. Se ela tá limpa, arrumada, se ela tá com a unha feita, se ela tá com o cabelo penteado, se ela se veste bem. Aí você vai olhar e você vai saber, esse hotel aqui tá bom. Da liderança. Esse aqui não, ou não tá. Não tem Eu como. sempre olho... E outra coisa que eu olho muito é... A unha tá feita? Exatamente. Porque eu falo, se uma mulher não tem tempo de fazer a unha... Sim. O que será que ela tá fazendo? Porque nem dela ela tá cuidando. Não tá. E assim, depois que eu fui mãe... Eu lembro que eu sempre gostei de me arrumar, sempre entendi a importância, primeiro para mim, para me sentir bem, né? Para me sentir mais segura e depois para os outros. E aí as pessoas sempre torceram para eu embarangar. Eu falo isso. Gente, as pessoas, elas têm uma torcida para você embarangar. Ah, porque depois que você casar, aí eu quero ver. Casei. Ah, porque depois que você tiver o primeiro filho, você vai ver. Aí você não vai ter tempo de nada. Não, mas depois, não é o primeiro que estraga. É o segundo filho que estraga a mulher. Aí você não vai ter tempo de nada. Continua aqui. Minhas filhas estão cuidadas, tá tudo bem, eu continuo me penteando. Sim, é isso aí. Então, a gente precisa entender que independente da nossa vida, da nossa correria, das nossas demandas... Independente das situações externas. Você precisa fazer. Então, você não vai dar... Eu falo, esse gosto eu não vou dar para a sociedade. Vocês não terão isso de mim. Não terão isso de mim. Tá na certo. unha, né? Tudo bem, às vezes tá muito corrido, a ponta do esmalte já tá aquele horror. Tá, eu vou lá, antes do banho eu vou tirar esse esmalte. Isso aí. Vou dar uma lixadinha, tá tudo bem, mas não tá aquela unha horrorosa. Então, a gente precisa... Tudo descascado, comido. Não dá, não tem justificativa. A gente precisa dar um jeito. Ah, o cabelo... Ou você lavou o cabelo e secou e foi no salão e ele tá maravilhoso. E o resto da semana você passa com ele encebado, colado na cabeça, porque você não secou o cabelo. Gente, prende, faz um rabo, passa gel. Faz um penteado bonito. Não é? Faz um penteado e vai ficar tudo bem. Não precisa ter grandes habilidades pra fazer um rabo de cavalo. É isso aí. Não é? E fica bonito do mesmo jeito. E fica. Então, a gente precisa parar de arrumar desculpa pra arrumar solução. Tá, eu não tive tempo de ir no salão, eu não tive tempo de fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas a gente precisa dar o nosso jeito. Porque vai ter uma hora que você vai querer se esconder quando você encontrar alguém. E a sua imagem tá comunicando também, Exatamente. Né? Sabe o que me pegou aqui quando você falou no começo que você levava as pessoas na frente do espelho? Você faz isso até hoje? Eu faço isso até hoje, às vezes. Tem oportunidades que acontece um negócio mais radical e eu faço isso. E quantas vezes eu já vi pessoas chorando na frente do espelho de emoção? De nem se reconhecer, né? De não se reconhecer. Por exemplo, eu tenho uma cliente, ela é dona de uma academia, ela franqueou até. E assim, ela só se vestia com... Eu até conto a história, porque ela mesma fala o depoimento, ela deixa postar foto e tal, né? Obviamente. Tá permitido, então, tá aqui permitido, a gente pode claro. falar o que é permitido. Claro. Eu sempre vou preservar, né, a identidade do cliente. Sim. E ela só usava uns vestidos de malha floridos, assim. E aí, Carol, por que você usa tanto vestido de malha florido, estampado, colorido? Por que você gosta dessas coisas? Porque é confortável. Quer dizer, para ela, roupa confortável era roupa de academia e o vestido largo de malha. E ela achava que o estampado ia trazer um feminino, tá? Enfim, ela foi dando as justificativas. E ela começou a entender que aquilo não falava nada sobre ela. Sim. Ela é lutadora de jiu-jitsu, ela já ganhou um monte de prêmio, ela é uma mulher super forte, ela fala palavrão, ela é gestora de uma rede de empreendedores, ela dá aula sobre isso, ela cresceu muito. E aquilo não representa a Carol em nada.
E aí, quando eu propus algumas coisas diferentes, então eu propus o couro, eu propus o metal, porque ela é uma pessoa mais... Ela é muito fortona, tem muito a ver com ela, só que ela nunca tinha visto quais escolhas estéticas que representariam essas características dela. E aí, ela saiu do provador de uma loja, ela chorava. Ela falou, Gabriele, eu nunca na minha... Ó, eu até me emociono de lembrar. Ela falou, nunca na minha vida eu provaria essas coisas. E essas coisas foram feitas pra mim. É transformadora. Então, assim, ela falou, como que eu nunca ia olhar isso numa loja? Eu nunca ia provar isso. E isso me representa. Sim. E aí, a gente fez aquela foto, assim, né? Como que ela era antes, como ela era... Que legal. Sabe, como ela chamava aquele programa do SBT? Esquadrão da Moda? Esquadrão da Moda. Você faz o Esquadrão da Moda, sai tacando as coisas... Não, é muito bom. Não, assim, que lá é engraçado. Ele falou, isso aqui vai pro lixo, isso aqui vai pro lixo. Isso aqui, de vez em quando, você faz umas coisas dessas nos armários por aí. Você sabe que muitas vezes é muito engraçado, né? Eu tento fazer o processo de uma maneira muito leve, que a pessoa seja total ativa no processo. Ela que vai decidir o que fica, o que sai. Você vai dizer Eu vou considerar. Olha, essa peça, ela diz isso e isso. E você me disse que queria transmitir isso e isso. Faz sentido ela continuar aqui? Ah, mas isso, mais aquilo. Então, assim, eu falo, eu respeito o seu espaço, eu respeito o seu armário, eu respeito as suas escolhas, o que você escolheu até hoje, o seu dinheiro. Sim. Então, assim, aquela coisa do show, né? De jogar no lixo, falar que é brega e tal. É divertido. É divertido, sim. Eu gosto de assistir. Mas, Gostava, porque eu não vejo mais. Eu também. Ainda a gente passa? gosta. Todo mundo gosta de programa de transformação, né? É muito legal. É muito legal você ver aquela coisa, aquela guinada. Parece que nasce uma nova pessoa. Exato. E aí eu falo, eu sempre respeito muito esse espaço. Mas é divertido, né? Às vezes a pessoa mesmo fala, pelo amor de Deus, como é onde eu tava com a cabeça? Sim. Quando ela consegue ver, né? É aquela história de Einstein, né? Quando a gente amplia um conhecimento, ganha um conhecimento, você não volta mais pra caixa. Não volta. Não volta. Depois que viu, não dá pra desver. Exato, não dá. E quando você apura, refina o seu paladar gosto... não retrocede. Não retrocede. Gente, paladar isso é um problema. Isso é um problema na minha vida. Paladar não retrocede. Isso é um problema. Exatamente. Olha, a gente acrescentaria coisas. Eu vou pôr umas lojinhas pra me patrocinar. Exatamente. Olha que bom. Porque não adianta, a gente não retrocede. E aí, quando a pessoa se vê numa versão muito melhor, ela olha pra trás e ela fala, gente, como que eu pude escolher, fazer, usar? E eu achava que tava tudo bem... Sabe? Isso. E melhora relacionamento. Por que melhora? É mágica? É mágica. É praticamente uma mágica. Como que a pessoa vai se relacionar bem com o outro? Se ela tá insegura, né? Se ela tá insegura, se ela tá infeliz na própria pele. Então, estar bem na própria pele, eu falo que dá resultados pessoais, corporativos, né, profissionais. A gente precisa estar atento a essa fatia da nossa vida. Sim, sim. Né? Todo mundo quer performar melhor. Então, agora, pouco açúcar, não glúten, exercício físico. Não é verdade? Eu tenho que entregar resultado e não sei o quê. Eu vou dormir cedo, eu vou cuidar. E a imagem? A imagem não tá mostrando esse zelo todo que você tem com você. Sim. Né? E a imagem, ela é nosso templo, ela precisa refletir. E muitas vezes até, mais do que isso, acho. A imagem não tá... A pessoa, ela faz... vou dar um exemplo agora. O exemplo não é taxativo, mas é um exemplo. Você faria personal com um cara ou uma moça que tá muito acima do peso, se você tem o objetivo de emagrecer? Não tem como dizer que sim, né? É imagem. É imagem, exatamente. É aquela história, né? Você tá olhando a pele da sua dermato quando você tá lá. Óbvio. Se ela não deu conta da dela, como é que eu vou pagar e ela vai dar conta da minha? Mas é mais ou menos isso mesmo. São Cabelo de cabeleireira. Exatamente. Unha de manicure. Não existe isso. Faz o que eu tô falando, mas... Não, a gente não é discurso. A gente é prática. Né? Porque é muito fácil eu falar para uma mãe, não, vai lá e se arruma e eu tô toda... Não, eu também sei o que é isso, eu consigo gerenciar isso. Então, a gente precisa aliar o discurso e o resultado à forma. Então, hoje, assim, você, só para amarrar aqui tudo, você pega a pessoa, por exemplo, chegou lá, você faz de tudo. Você faz desde a postura dela, a roupa dela, a forma que ela tá falando, a forma que ela tá comunicando. Hoje você faz todo esse trabalho? Isso, todo esse trabalho. A gente fala, né, que a imagem, ela tem 5 pilares principais. Tá. Então, a gente tem a aparência, né, que vai contar, mas não é só isso. E as pessoas acabam reduzindo o trabalho de consultoria a isso. Mas aí a gente tem a fala, né? A comunicação verbal, não verbal, como eu escrevo, o que eu posto na minha rede social.
a gente tem o comportamento, a postura e, por último, o conteúdo. O conteúdo, mas o conteúdo é o último. Nas primeiras interações, ele é o último. Depois, obviamente, ele vai ter que se sustentar, se manter, né? Mas a gente tem todos esses pilares. Então, não tem marca de luxo que vá consertar uma fala errada, uma postura errada, uma inadequação. Como é que você senta a uma mesa, né? Como é que você se comporta num jantar se você for inadequada? Como é que você... Não adianta estar bem vestida. Então, e aí cada cliente, ele vem com essas dores, né? Eu tenho um cliente que ele é advogado e ele falou, Adriele, eu tô sentando em grandes mesas e eu tenho muitas dúvidas em como cumprimentar as mulheres. Eu beijo, eu dou 3 beijinhos, eu dou um só, eu estendo a mão. São coisas que parecem, né? Mas ele tá sentindo essa dificuldade. Ele falou, eu não quero invadir o espaço de nenhuma mulher, não quero ser de mais, não quero ser de menos. Como eu faço? Falei, a gente vai fazer. Então, além, né, do armário, um guarda-roupa coerente com tudo isso. Tem até uma etiqueta, então, que você faz? Isso, existe. Você faz junto uma etiqueta aí? Faço. Olha que legal, isso eu não sabia, não. A etiqueta pessoal e a etiqueta corporativa, né? Sim. Eu tenho uma equipe que vai fazer venda externa. E o cliente é X, é Y, o perfil desse cliente é esse. Como que eu devo me comportar? Eu vou, às vezes, entrar na casa de alguém. O que eu faço? Sim. Eu chego, eu aceito o que ele me oferecer, eu tiro o sapato, Existem códigos. Os códigos de etiqueta, eles não são para frescura, para dificultar. Ao contrário, eles são para facilitar a nossa convivência. Não tem nada mais legal do que alguém agradável. Alguém que não invade seu espaço, alguém que não vai ser chata, que não vai falar alto demais, que não vai falar nada inconveniente, né? Piadinhas, coisas que a pessoa quer ser muito legal. Passa do ponto. E ela passa do ponto. Então, essas coisas, todas essas coisas, elas são treináveis. A gente precisa treinar, a gente precisa aprender. E a gente tá nesse caminho para aprender, né? Cada dia é uma coisa nova, ninguém tá pronto. Não nascemos e nunca estaremos. Nunca estaremos. Porque, assim, é uma constante evolução que a gente vai passando por cada fase. Exatamente. Inclusive, eu continuo pesquisando, né? Porque tem coisa que... E muda também, né? Não sei. Nunca parei para pensar. Vou pesquisar. Nossa, nunca passei por essa situação. Nunca me perguntaram isso. E tá tudo bem. A gente só precisa encontrar a melhor resposta, né? Você tem um caso para contar pra gente que foi, assim, além dessa moça que você falou dela chorando. Tem algum caso que foi divisor de águas, assim? Que nem... Eu tenho uma funcionária que... Pra mim, foi muito... Eu comentei sobre isso ontem, cara. Foi divisor de águas. Eu conheci ela porque lá eu faço várias atividades para interagir com toda a equipe. Então, eu faço um clube do livro também, porque eu gosto de dar desenvolvimento. Então, eu dou o livro e quem quiser entra no clube do livro e depois a gente discute o livro juntos. Aí, entrei no clube do livro, entrei lá e eu conheci ela no clube do livro. E ela falando, eu tinha andado... Foi o primeiro livro, era O Poder do Hábito. Eu entrei e aí eu vi ela com uma personalidade forte... Parecia uma pessoa mais difícil de lidar, mais dura, o cabelo trançado, bem comprido, cheio de rasta e não sei o quê. Representava assim, uma imagem forte. Uma imagem forte, mas você falava assim, é uma imagem forte, mas é aquela força que ela só andava de calça larga, sabe? Aí ela foi aprendendo as coisas. Ela foi aprendendo, foi desenvolvendo. Olha, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. E agora completa 2 anos que eu tive esse primeiro encontro. Aí eu vou ao Rio de Janeiro. Tive em visita aqui com o pessoal de fora. Eu vou ao Rio, eu chego. Esta mulher está toda com uma roupa executiva. Ela saiu de uma recepção, ela era balconista da recepção. E hoje, ou ela é gerente operacional, ou ela é supervisora. Alguma coisa desse tipo que eu não lembro direito agora. O cabelo curtinho, escovado. Uma postura, eu olhei e fiz assim... Uau! O que aconteceu? Quem é você? É uma nova mulher. Aí ela mesma falou... Precisava, né? A minha vida tá mudando. Olha só. Ela tá acompanhando. A imagem dela está acompanhando. É ciclo, né? Ela muda a imagem para acompanhar a vida faz ela mudar de imagem, né? E ela tá entendendo essa necessidade desse movimento. E eu tenho várias histórias, assim, né? São 8 anos. Conta um caso mais marcante, assim, que você fala, cara, esse aqui... Olha, emagrecimento é uma coisa bem potente. Porque muita gente quer emagrecer para depois fazer a gestão de imagem. E eu insisti com essa mulher pra gente fazer antes. Porque eu sabia que ela tava...
procrastinando, que ela precisava de ajuda. Eu sei que o processo de emagrecimento não é uma coisa fácil, simples. E fazia anos já que ela estava nessa luta. E eu falei, né, não é tão rápido. Sim. Pode ser que ela demore muitos anos, pode ser que ela nem chegue lá. E aí eu insisti com ela, assim, um pouco. Eu não costumo insistir, mas eu insisti com ela. E ela falou, bom, então vamos fazer. Vamos fazer. Ela queria fazer, mas ela estava com medo. E aí a gente começou esse processo e a gente combinou. Eu falei, olha, nós vamos combinar que você vai cuidar do corpo que você tem hoje. A gente vai cuidar da melhor forma no peso que você está hoje. A gente vai cuidar do seu cabelo, a gente vai encontrar a melhor roupa para você vestir nesse corpo. E você vai se cuidar assim. Ah, porque eu não tô com vontade? Não interessa, você vai se cuidar sem vontade mesmo. E a gente fez esse combinado. Foi uma coisa que parece mágica mesmo, essa transformação. Ela foi se sentindo muito melhor daquele jeito mesmo. Ela ainda estava fora do peso, totalmente fora do peso, mas ela começou a gostar mais dela daquele jeito. E ela começou a ficar mais motivada para perder peso. E ela perdeu muito peso depois do processo de consultoria. Olha que demais. Eu fico emocionada também de falar, porque ela falou assim, Driele, assim, mudou a minha vida. Eu não emagreceria sem o processo de consultoria. Porque trouxe segurança pra ela, né? Ela cuidou daquele corpo. A gente engole emoções. Quando você tá muito acima do peso, você tá engolindo emoção. Alguma coisa dentro de você não tá bem. Exatamente. E outra, a gente tem que ser feliz durante o processo. Não é só no final. Eu vou ser feliz e me vestir bem quando eu emagrecer 40 quilos. Não, você tem que ser feliz nesse caminho. Você tem que achar o seu melhor jeito nesse processo. Histórias de separação também. Eu tenho uma cliente de Assis que ela fala, Dri... ela me mandou um áudio um dia muito emocionada, depois de um tempo que a gente já tinha feito a gestão, e ela falou, olha, eu só tô te dando esse retorno porque você tem que saber o quanto a gestão foi importante no meu processo de separação. Eu nem sabia que ela tinha se separado. Sim. Ela falou assim, foi muito sofrido, ela até me contou algumas questões, assim, que eu nem imaginava. E ela falou, eu enfrentei com dignidade depois da gestão, porque eu não sabia quem eu era, eu não me dava o valor, eu aceitava tudo aquilo que eu vivia. E depois da gestão de imagem, eu não aceitei mais. É muito poderoso, E eu né? enfrentei o negócio de maneira digna, foi a palavra que ela usou, dignidade. E eu achei isso, assim, muito lindo, muito potente. Incrível. Falei, Incrível. nossa, já valeu tudo, né? Uma mulher poder ajudar uma outra mulher numa situação de vulnerabilidade, fragilidade, sofrimento, filhos pequenos. É uma situação bem dolorosa. Muito. Não importa. Por mais que você fale assim, não, eu tava bem, o amor acabou. É doloroso. É doloroso. Qualquer separação é dolorosa. Ruptura, é mudança. Qualquer separação então, é ruim. assim, muitas histórias que são, gente que não aparecia nos stories e despontou no digital. Hoje que legal. Tem vendas online. E antes não aparecia porque tinha vergonha, tinha insegurança. E aí ela passou a ficar mais tranquila com a imagem. E eu dando toques, grava um pouquinho mais longe o rosto. E não sei o quê. E fazendo esse acompanhamento. E a pessoa hoje vende muito bem na internet. E está muito bem posicionada. Então, assim, a gestão de imagem, ela transforma o posicionamento, ela fortalece o posicionamento, independente de onde a pessoa está, né? Sim. Cada lugar aí da escada tem jeito de subir. E é pra todo mundo. E é pra todo mundo. Não é pra um só e por aqui chega. Não é pra todo mundo. É pra todo mundo. É pra todo mundo que deseja melhorar. Mas não tá bom o jeito que eu tô vestido. Hoje alguém me falou isso já. Mas não tá bom o jeito que eu tô vestido? Eu falei, sempre dá pra melhorar. Sempre dá, tem um pouquinho. Tem espaço pra crescer. Tem um pouquinho. Pra se autoconhecer, pra se renovar, pra comprar melhor. Então, pra se organizar melhor. Sempre tem espaço. Não, ainda mais para comprar melhor. Porque, assim, eu falo que às vezes você vai com alguém especialista comprar, aí você compra uma peça que dá para você fazer 20, 30 combinações diferentes, o famoso lookinho diferente. Eu adoro fazer isso, né, no armário da cliente. Eu sempre pergunto, como você usa essa regatinha? Eu uso assim. Mas já usou com isso, com aquilo, com aquilo. Olha que legal. E aí a gente vai fotografando, assim, em cima da cama. Ou quando é online, eu vou fazendo prints, assim. Eu falo, coloca perto e eu vou printando. E aí a pessoa fala, nunca nem tinha sonhado, sabe? Usar roupa de mais friozinho no calor, ou ao contrário, e sobrepor. Então, a gente multiplica mesmo esse armário sem precisar fazer grandes investimentos, né? Muitas vezes não é necessário mais. Então, o que você me falou aqui é um 360. Eu achei que a gente ia falar mais de imagem, mas assim, é um 360. Você precisa olhar a pessoa como um todo. Não tem como a gente falar, é só a cor, é só o cabelo, é só a roupa. Teve uma cliente que me procurou porque ela estava mudando de classe social, assim. Isso acontece muito, tá? A gente tá aqui, vocês sabem, aqui eu gravo aqui no
no G4, no Hub do G4, a gente grava aqui dentro. E dentro do clube mesmo, a gente tem pessoas que falam, tipo assim, há 6 meses atrás, eu não tinha dinheiro, eu era um duro, e aí eu aprendi, eu fiz esse negócio porrou, hoje eu sou milionário, e às vezes não acompanha no processo. Não acompanha, porque tem todo tem um contexto, né? Não é só sobre ter dinheiro. É o lugar que eu frequento, as escolhas que eu faço, como eu falo, como eu abordo as pessoas, como eu sou abordado pelas pessoas. Então, e às vezes as pessoas se perdem nisso, Sim. né? Eu já tive clientes que falaram, olha, eu não consigo acompanhar meu marido. Meu marido tem uma classe social diferente da minha. É um histórico desde sempre. Eu nasci numa família assim, ele assado. E eu não consigo acompanhar. Então, eu preciso de ajuda. Gente. Precisa de ajuda. Ou então não tinha grana. É legal ainda que levantou a mão, isso. Exato. Quantas vezes parece que não, mas é comum mulheres não irem a determinados lugares porque elas não estão seguras. Porque elas vestiram não sei quantas roupas e nenhuma deu certo, então ela não foi. Ela perdeu quantas oportunidades? Muitas. Então você precisa estar preparado. A gente tá com quanto tempo? É que o povo fica aqui, gente, deixa eu contar. A gente tem a galera aqui que fica contando tempo pra mim. Aí, às vezes, eu dou uma olhadinha pra lá. A gente pode falar a verdade. Vou desligar aqui, ó. Ele não vai desligar, porque vai vir gente depois, ó. Não desliga, não, que a gente vai terminar aqui. Estão batendo aí, ó. Ó, deixa eu falar. Estão batendo? Não, brincadeira. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu. faz isso comigo, não. Aqui é ao vivo, entendeu? Não é ao vivo, mas a gente faz. A gente não vai cortar isso, não. Vai ficar. Já que eles estão aqui mandando a gente embora, antes, eu queria que você deixasse aí para as pessoas uma mensagem, porque eu acho que o seu trabalho é muito nobre e traz aí um 360. Até uma das coisas que você estava falando aqui, eu pensando, porque eu não paro de pensar, né? Você estava falando, eu falei, cara, é muito louco que às vezes as pessoas, elas se montam de um jeito que elas não são. Para mim, na hora que a pessoa senta para comer, eu tenho não sei nem dizer se é nisso. toque, se é tique, se é, sei lá. A hora que a pessoa senta pra comer, eu falo, tudo isso é mentira. Exato. É muito doido, muito doido. É igual a roupa de marca, né? A pessoa pode muitas vezes comprar uma roupa caríssima, que custa muito dinheiro, mas você acha até que é falso. É isso aí. Porque não funcionou ali. O todo às vezes é o contexto. A combinação. É o contexto. E muitas pessoas, né? A pessoa não tem nada, não é nada, e você fala, gente... Maravilhosa. De uma elegância, de uma educação, né? É isso mesmo. De uma postura que eu pensei que fosse, né? Então, eu fico pensando, a gente quer cair na decepção, assim... a fulana, nossa... Ou você quer surpreender as pessoas. É isso aí. Né? E a nossa reputação, ela conta muito. Na verdade, é o que você tem, né? O seu nome. É o seu nome. Não deixa de ser a sua imagem, atrelada ao seu nome. Eu até falei esses dias num post que eu fiz, falando um pouquinho sobre reputação, né? A valuation de uma empresa chega a ser mais de 50% sobre a reputação. Sim, é isso né? aí. Em momentos de crise, de incerteza, é mais 50%. Em momentos normais, mais de 40%. É muita coisa. Não ligo pro que falam, pro que pensam de mim. Não é possível. Eu acho que você não tem que ligar para o julgamento, mas para a imagem que você passa, faz sentido. É claro, né? Que se a gente for... A gente paralisa se a gente for pensar o que cada pessoa, né? Mas eu acho que a sua imagem, quando ela tá formada, você tá segura o suficiente para não absorver um julgamento. Exato. Por isso que é importante você ter a sua imagem posicionada. Eu penso assim. Perfeito. Eu penso assim. Você tá segura de quem você é e daquilo que você comunica ser, né? Porque a gente tem que ser e parecer. É isso aí. Né? Então, os julgamentos, inclusive os julgamentos ruins, eles não vão destruir a nossa própria percepção quando a gente está firme em quem a gente é. É exatamente Então, por isso que a gente tem que cuidar disso. Então, é preciso cuidar primeiro pra gente, né? Parece clichê, mas é primeiro pra gente, depois pros outros. E as coisas vão acontecer de maneira muito mais fácil quando a gente está mais preparada. Né? Quando você está preparada para situações... Vai passar o cavalo, você vai montar nele. Exato. E você vai ainda linda cavalgar. Maravilhosa. Cavalgar maravilhosamente bem. Antes de ir embora, a gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem. Se todas as pessoas do mundo pudessem te ouvir, qual a mensagem que você deixaria? Pode ser uma mensagem para mudar a vida, pode ser uma mensagem para ajudar no trabalho, pode ser uma mensagem de aprendizado, o que você tivesse a oportunidade...
A câmera é sua, o microfone é seu. Acho que a gente nunca vai se arrepender de investir na gente mesmo. A gente se decepciona com as pessoas, com as situações, tudo muda nessa vida, mas algo que a gente não vai se arrepender é de investir na gente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e a imagem faz parte desse conjunto, faz parte desse combo. A gente merece ter a melhor percepção das pessoas. Se a gente tem cuidado, né, das nossas habilidades, do nosso currículo, o nosso corpo, né, a nossa imagem precisa se beneficiar disso tudo para que a gente seja de fato coerente, né? Para que a gente seja de fato um diamante que está bem embrulhado numa caixa de diamantes à altura, né? Porque eu brinco que ninguém dá um diamante para alguém embrulhado num jornal, num papel de balas. Sim. Então, se a gente tem algo para agregar na vida das pessoas, se a gente é boa de conteúdo, se a gente é uma pessoa interessante, a nossa embalagem tem que estar à altura e ser tão interessante quanto o nosso currículo. Maravilhosa. Né? Adorei. Muitíssimo vale a pena obrigada. Investir na gente. Muito obrigada. Amei, querida. Amei, muito bom. Obrigada por ter vindo, foi maravilhoso. Te admiro muito, que você é uma mulher muito maravilhosa. Obrigada. Power, e a gente tem que se unir a essas pessoas na nossa vida, não é? É isso aí, a gente tem que estar no ambiente que a gente tem pessoas que agreguem e levem a gente para o próximo patamar. Língua, que a gente quer crescer, quer melhorar, puxa, quer aprender, né? E se puxa, exatamente. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada. Pessoal, mais um Empowercast. Não esquece, terça-feira às 11 tem episódio novo no canal. No YouTube você vê no canal da Flávia Lorenzetti, tem lá todos os episódios do Empowercast. A gente tem no Instagram o By Empowercast e no Spotify também o Empowercast tá lá para você ouvir do seu carro ou também ver na telinha lá, a gente vai estar lá. Vou deixar aqui na thumb todos os dados para vocês conhecerem mais do trabalho da Dri, contatar ela responde no Instagram, super disponível. Então dá uma olhada lá, quem sabe você não dá uma repaginada aí, já que tá no começo do ano, ainda dá até o final do ano para mudar muito a sua vida. Um super beijo e até a próxima.